E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do PET EQ UFPR. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre regressão linear. Teremos 3 vídeos sobre o assunto e nesse, especificamente, mostraremos como descobrir qual é a melhor reta para se usar. Bom, para começar esse vídeo, é importante retomarmos o conceito de regressão linear simples. Se trata de um método estatístico que tem como objetivo encontrar uma reta que melhor representa as variáveis de entrada e de saída. E após isso, pode-se usar essa reta para estimar valores. Hoje vamos falar apenas sobre regressão linear simples, ou seja, usando apenas 2 variáveis, o A e o B. Então, primeiramente, como fazemos para encontrar essa reta azul? Ou melhor, regredir a essa reta? Queremos encontrar a reta y igual a A mais bx, certo? Então, para isso, a gente tem que usar essas 2 fórmulas. O B vai ser igual ao nosso n multiplicado pelo somatório de xy menos o somatório de x vezes o somatório de y, tudo isso sobre n multiplicado pelo somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado. E isso vai nos dar o nosso coeficiente angular. E o nosso A, a gente descobre ele a partir do somatório de y menos o B multiplicado pelo somatório de x, tudo isso dividido por n. E assim a gente acha o nosso intercepto. Bom, talvez essas fórmulas possam ter assustado um pouco vocês logo de início, mas podem ficar tranquilos que é bem fácil de aplicá-las quando temos um problema e temos números. Por isso, vamos passar para um exercício. Aqui está o enunciado dele. Então, é esperado que a massa muscular de uma pessoa diminua com a idade. Para estudar essa relação, uma nutricionista selecionou 18 mulheres com idade entre 40 e 79 anos, e observou em cada uma delas a idade X e a massa muscular Y. Bom, então aqui o ideal seria a gente montar uma tabelinha com o nosso X, o nosso Y, o nosso N, que é 18, e se vocês repararam bem na outra fórmula, a gente vai precisar de mais 3 colunas, que é o do x ao quadrado, o do y ao quadrado e o do xy. E além disso, uma linha de somatório, porque é o que mais nos interessa. Então, se você quiser pausar o vídeo por aqui e fazer sozinho, fique à vontade, mas eu já vou mostrar aqui o resultado. Então, a nossa tabela vai ficar mais ou menos assim, certo? Bom, então eu anotei aqui os principais valores, que vai ser o somatório do y, do x ao quadrado, do y ao quadrado e do xy, e o número de pessoas, que é o nosso n, pra gente usar no exercício e ficar mais tranquilo. Então, vamos... Então, aqui temos a nossa tabelinha com os principais dados, e a gente tem as nossas fórmulas aqui para relembrar. Então, o nosso B vai ficar 18 vezes o somatório de xy, 91.964, menos o somatório de x, 1.108, vezes o somatório de y, 1.530. Tudo isso sobre o nosso n de novo, vezes o somatório de x ao quadrado, 70.362, menos o somatório de x, 1.108, elevado ao quadrado. Se a gente fizer todas essas continhas, a gente vai chegar em um valor aproximado de menos 1,027. Então, fazendo o nosso A, 1.530
230, menos o nosso b, então menos 1,027, vezes o nosso somatório de x, 1.108. Divididos por 18. E fazendo esses cálculos, a gente chega em um número de 148,218. Então, a gente achou a nossa reta, que vai ser y igual ao 148,218 menos 1,027x, certo? Vamos partir para o segundo ponto do nosso vídeo de hoje. Aqui a gente tem 4 gráficos para a gente falar um pouco sobre o coeficiente de correlação de Pearson, ou o Rho de Pearson. E o que ele significa? Basicamente, o Rho de Pearson nos mostra o quão fortemente duas variáveis estão relacionadas. Então, esse valor, ele pode assumir, esse Rho ele pode assumir um valor de menos 1 até o 1, sendo o 1 a correlação mais forte positiva, o menos 1 a correlação mais forte negativa e o 0 a menor correlação que pode ter. Bom, então para ver isso, a gente tem que traçar uma linha. A gente regride essa linha, né, no caso. Nesse primeiro caso, a gente percebe que os pontos eles estão na nossa linha, então a gente vê que o nosso Rho assume um valor 1 ou próximo a 1. Nosso segundo gráfico, se a gente traçar uma linha, a gente percebe que alguns pontos estão na nossa reta, mas tem alguns pontos que estão fora. Então, nesse caso, por causa do ângulo, a gente tem um Rho maior que 0 e menor que 1, mas mais próximo a 1. No terceiro caso, a gente traça uma reta. A gente vê que o ângulo está negativo, mas a correlação ela é bem forte. Então, o nosso Rho ele vai ser próximo a menos 1. E no último caso, se a gente traçar uma reta aqui, a gente percebe que os pontos não têm nenhuma relação. Tem, é um círculo e a reta praticamente não tem nada a ver com o círculo. Então, nesse caso, o nosso Rho vai ter uma correlação bem baixa, então ela vai ser bem próxima a 0. Então, para calcular o nosso coeficiente de correlação de Pearson, a gente tem que o nosso Rho é igual a n vezes o somatório de xy menos o somatório de x vezes o somatório de y. Tudo isso é dividido pela raiz de n vezes o somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado, multiplicado por outra raiz, que nesse caso é a raiz de n vezes o somatório de somatório de y ao quadrado, menos o somatório de y elevado ao quadrado, certo? Então, se a gente for pensar no exercício que a gente resolveu agora há pouco, relembrando os dados, então a gente vai ter 18 vezes o 91.964 menos 1.108 vezes 1.530 sobre a raiz de 18, somatório de x ao quadrado, 70.362, menos o somatório de x, 1.108 ao quadrado. E a outra raiz, 18, somatório de y ao quadrado, 133.300, menos o somatório de y, 1.530, elevado ao quadrado. Se a gente resolver essas contas, a gente chega a um valor menos 0,83668. Bom, mas o que esse Rho nos diz? Basicamente, ele significa que a nossa reta possui um coeficiente angular negativo e também, por ser próximo a 1, a menos 1 nesse caso, uma correlação boa. Então, a gente percebe que o nosso Rho faz sentido. Vou colocar a tabela aqui desse exercício.
Bom, essa tabela foi feita pelo Excel utilizando a ferramenta dos gráficos e a gente consegue ver que os pontos eles estão bem próximos da linha do gráfico e que o mais destoa é o 77 e 78. Mas no geral a correlação está boa, então o nosso cálculo está correto. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que todos os nossos vídeos estejam te ajudando muito nas matérias da graduação. Já deixem um gostei aqui embaixo para ajudar a fortalecer o canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com suas amigas e seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal e o botãozinho aqui embaixo está vermelho, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O Pet EQ agradece a sua atenção e até a próxima!